ter problemas ao tatuar alguma coisa na nossa pele que já foi criada, inclusive por uma outra pessoa, tipo pegar um desenho na internet e resolver fazer uma tatu, sabe do que eu tô falando? Chama propriedade intelectual de tatuagens, é sério, isso existe, parece uma coisa meio boba, mas tem virado caso de justiça, né, Fê? Pois é. Lembra um pouquinho pra gente a história da mãe que levou um susto quando encontrou um estranho com o rosto do filho tatuado. Imagina você que tá aí nos ouvindo, nos assistindo, descobrir que um desconhecido tem tatuada a foto do seu filho de 4 anos sem a sua autorização. Pois é, e a história da empresária Preta Lagbara, eu acho que é Preta Lagbara, moradora do Rio de Janeiro, ela descobriu que um artista ganhou um concurso de reprodução de retratos em São Paulo no mês de outubro e tatuando a foto da criança em um homem que ela não conhece. A mãe avisou que vai até o fim com a questão e disse: meu filho não é para ser comercializado, tatuado, né? Que acabaram comercializando o menino em corpos de pessoas que sequer sabem o nome dele ou igual à história dele. Isso é um absurdo. A foto de Ayo, filho de Lagbara, foi feita em uma sessão com o fotógrafo Ronald Santo Cruz. O registro viralizou, mas nem o profissional, nem a mãe foram consultados sobre o uso da imagem. O cara achou a imagem, se der para colocar a imagem de novo na tela, o cara achou a imagem na internet, gostou, achou bonita, foi lá e tatuou o rosto do menino. Olha, que loucura. Mas a tatuagem é bonita, hein? Nossa. A tatuagem é bonita e a foto é linda mesmo. O Fê, sobre esse assunto, a nossa produção chamou aqui a Fernanda, é isso? Fernanda Cadê a Rosa, Fernanda? pra gente poder conversar. Ela que é especialista nesse tema achei que de ela fosse direito tatuadora. autoral. Não sei se ela é tatuadora, a gente vai saber disso daqui a pouquinho. Mas a Fernanda manja muito, advogada, sobre essa história de propriedade intelectual, né? Fernanda, seja muito bem-vinda ao Morning. A gente vê esse tema e por muitas vezes as pessoas que estão nos ouvindo não levam muito isso a sério, né? Fala que isso aí deve ser um caso isolado. É isolado isso, Fernanda? Não. Bom, primeiramente, obrigada pela participação. Bom dia para todos nessa sexta-feira carnavalesca. Realmente, como vocês falaram, a imagem é muito bonita. Então, a gente sempre pensa que uma tatuagem está retratando algo bonito. Mas é um tema complicado, a gente precisa de autorização. Nesse caso do menininho, não houve, né? Até o tatuador poderia ter tomado precauções de ter procurado de quem que foi o fotógrafo, porque a gente tem 2 violações de direito nesse caso. A imagem da criança e a fotografia, né? O fotógrafo também tem direito autoral e ninguém sabe disso. É um tema que gera problema, sim. Muito bem. Você tem pergunta ou afazinha para fazer para a doutora Fernanda? Por favor. Não, eu queria entender o que essa mãe ela pode fazer nesse caso que a pessoa fez uma tatuagem do filho. Ela é brasileira, inclusive? Acho que não, acho que ela é africana. Sim. Então, ela tem que... carioca. Ela é carioca. É brasileira. E o que ela pode fazer agora? Ela processa a pessoa, processa o tatuador? Quem é que vai ser criminalizado? A gente tem diversos personagens nessa história, né? No caso, o Estatuto da Criança e do Adolescente também protege a criança que está sendo representada pela mãe dela nesse caso. Ele tem o direito da imagem dele preservado. A gente tem o direito do fotógrafo, que foi quem fez esse ensaio do menino, que tem o direito autoral sobre a fotografia. A gente tem esse tatuador que fez a tatuagem, que reproduziu essa fotografia, e a gente tem o do próprio tatuado, que eventualmente estava de boa fé, não sabia também que não existia uma autorização para não tatuar essa imagem, ele ganhou o concurso e também teve. A mãe deixa bem claro que vai processar, e vai fazer não vai medir esforços para que essa tatuagem do filho seja, pelo menos, coberta ou descaracterizada. Mas a gente tem aí um direito importante que é o da pessoa que foi tatuada, né? O corpo da pessoa também tem proteção. Então, ainda envolve a tatuagem é permanente, né? Então a gente não pode pensar que qualquer um pode chegar lá, uma ordem judicial, e falar: agora você vai mudar o que você fez, ou vamos cobrir. Então, assim, tem a inviolabilidade do corpo humano, e é uma decisão complicada. Vamos gerar polêmicas ainda, né? Sim.
Perfeito. Gente, deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio. São 11 horas e 41 minutos desta sexta-feira, pré-carnaval. Você que chegou agora não está entendendo um pouco. Eu queria apresentar para vocês Fernanda Rosa. Ela que é advogada, especialista em direitos intelectuais, direitos de propriedade, né, Fê? Sim. Principalmente nesse caso específico de uma tatuagem que foi feita, né, no braço de uma determinada pessoa, que na realidade era a imagem de um filho de outra pessoa, e aí a pessoa se sentiu de alguma forma invadida e foi lá. Você está andando na rua, você vê, né, o rosto do seu filho tatuado no corpo de uma outra pessoa, né? Muito bem. Vamos por partes aqui, porque tem muitas dúvidas. Doutora, eu tenho uma pergunta. Além dessa questão realmente do direito de imagem, enfim, por exemplo, se um tatuador cria, né, uma ilustração e uma outra pessoa vai lá e tatua sem autorização desse tatuador, isso também pode gerar algum confronto ou alguma história parecida, não? Sim, perfeito. Eu ia falar justamente disso. Só voltando um pouquinho na questão da fotografia de pessoa pública é diferente o tratamento também, né? Pessoas públicas, elas estão acostumadas, a gente vê, o Maradona tinha tatuagem do Che Guevara, do Fidel Castro, então assim, são pessoas públicas e o tratamento é diferente do caso dessa criança, tá? Agora, tatuagem, a gente tem alguns tipos de direito autoral sobre elas. Um tatuador, ele pode criar uma tatuagem específica dele e reproduzir em várias pessoas. É dele, ele tem direito sobre a obra. Vamos pensar assim, é como se ele fosse um pintor. O pintor de quadro, a gente não tem essa questão toda. Ele pinta o quadro, é dele o direito autoral e está na tela. Sim. A grande dificuldade que acontece hoje é justamente por conta disso. A tela é o corpo humano, o corpo das pessoas. E isso é que acaba gerando um pouco de confusão. Mas vamos pensar, ele é um artista, ele criou uma obra. Aí a gente tem 3 tipos. Um, que ele pode reproduzir, não é exclusivo de ninguém, é dele. Ele pode, ele mesmo, tatuar ou permitir a reprodução. Claro. Tem vários tatuadores que criam diversas imagens e deixam outros tatuadores tatuarem também. A gente tem aquelas tatuagens que são exclusivas, que elas são feitas especificamente para uma pessoa. Então, esse tatuador não pode reproduzir em outra e muito menos qualquer outra pessoa. E tem aquelas tatuagens que são cocriadas, né, entre o tatuado e o tatuador também, e também não pode ser autorizada. E pode sim ser problema, a gente tem problemas de plágio desses desenhos, sim. Muito bem. Miriam, você tem pergunta para a doutora? Por favor. Nos Estados Unidos, né? E aqui teve aquele caso da foto do Oscar, que foi uma selfie tirada com Bradley Cooper, uma galera um tempo atrás. E aí foi todo um estudo para ver quem é que tinha direito sobre aquela foto, porque foi uma das fotos mais reproduzidas naquele ano. E eu me lembro que no final da análise toda, o direito era do Bradley Cooper, porque ele foi o cara que clicou para tirar a foto. Então aqui tem um pouco disso, que quando você posa para uma foto, até tem, assim, quando a gente passa por set de filmagem, tá um aviso que você está passando por aqui, pode ser filmado ou fotografado, e a partir daí a gente perde o direito de reivindicar aquela imagem específica. Claro, a minha imagem eu tenho direito, mas naquele momento que a foto foi tirada, e eu tô num espaço que eu autorizei por entrar no espaço que eu posso ser fotografada ou filmada, eu não posso mais reivindicar aquilo. Isso não funciona no Brasil também, no momento que a criança posou para foto, que a mãe levou a criança para posar para foto e esse fotógrafo fez um photoshoot, tem direito sobre isso, de fazer o que ele quiser com a imagem? Então, eu não sei exatamente nesse caso qual foi a negociação que eles fizeram, mas a gente tem sim o direito do fotógrafo, porque a iluminação é ele que pegou, o ângulo que ele tirou a foto do menino é tudo direito autoral desse fotógrafo, sim. Então, a gente não sabe se a mãe chegou a dar algum tipo de autorização para esse fotógrafo explorar. Mas no caso, não foi o fotógrafo que autorizou, ele simplesmente divulgou na internet esse ensaio e esse tatuador pegou essa foto, acho que se eu não me engano, do Pinterest. Então ele achou a foto, achou bonita, achou que iria ficar bem numa tatuagem e acabou fazendo. Então, assim, é diferente. Então, às vezes, o próprio fotógrafo ele poderia, sim, divulgar, principalmente para portfólio, fins históricos, o trabalho, porque é aquele negócio. Tatuador, como é que ele mostra o trabalho dele? Não no corpo das pessoas. Fotógrafo, a foto de pessoas. Então, a gente tem que ter, uma linha, assim, muito tranquila entre dar problema e não dar. A gente sempre tem que tomar muito cuidado e deixar muito bem autorizado. Evitaria isso, contrato.
contrato mesmo. De repente, essa mãe com esse fotógrafo dizendo o que o fotógrafo pode fazer, se ele pode licenciar essa imagem para terceiros, se ele pode explorar fora do país, por quanto tempo ele pode explorar. A mãe também, em contrapartida, ela tem que, toda vez, ela tem que citar a autoria, porque o fotógrafo tem direito moral sobre a foto, então ela sempre tem que dizer quem é o fotógrafo. Ela poderia usar e negociar essa imagem de outra forma? Ela não fez, mas de repente ela poderia querer vender essa imagem para virar camiseta. Ela teria que pedir também autorização para o fotógrafo, porque ele tirou para um ensaio, que até onde a gente sabe, específico numa floresta, numa mata do Rio de Janeiro. Então, assim, a gente tem que sempre saber qual que é o fim específico. Normalmente, fotógrafos, eles acabam entregando um contratinho. É preciso entender, ler esse contrato. Se não estiver entendendo, antes de assinar, de fazer as fotos, procure um advogado especialista para te falar o que está envolvendo nesse contrato, que tipo de licença está fazendo ou não, que direito esse fotógrafo vai ter sobre a tua imagem, o que você pode fazer com a imagem. Porque tem isso, não é porque você pagou, não sei se esse caso específico também houve uma contraprestação financeira, mas não é porque você pagou pela foto que a foto é sua. Não é, a foto é do fotógrafo, a imagem é sua, mas a foto é dele. E a gente tem que ver bem esses usos. E outra dúvida também, porque a gente vê no mundo da arte, tem um pouco disso, que tem lá uma obra do Picasso. E aí muitos artistas acabam reproduzindo essa obra ou fazendo como se fosse uma homenagem, copiar ela. Não tem um pouco dessa questão também na questão da fotografia para a tatuagem? Porque, querendo ou não, é uma reprodução de uma outra obra de arte, não? Sim, tem essa questão, por isso que, assim, figuras públicas, monumentos, tudo quando a gente vai homenagear e você não tem um intuito comercial, o uso é lícito, a gente tem o fair use, né, o uso adequado, mas tem que sempre verificar a exploração comercial. Se a gente tiver uma exploração comercial em cima disso, aí a gente pode ter problema. Teve um caso, foi uma propaganda da Nike com um jogador, que agora eu não me recordo o nome, foi mostrando as tatuagens. Então começou com a tatuagem no braço, passou para o outro braço, e o tatuador ficou muito bravo e entrou com uma ação contra, porque a tatuagem dele estava sendo mostrada nesse comercial. Agora, a tatuagem é do jogador, ele é conhecido por aquelas tatuagens. A gente vê no futebol, principalmente em esporte, as tatuagens, a gente reconhece os jogadores pelas tatuagens. É diferente, por exemplo, de você pegar uma tatuagem específica, colocar na camiseta da Nike e vender. Aí sim você estaria negociando essa tatuagem tendo um intuito comercial. Agora, retratar o atleta que é patrocinado pela Nike tem uma diferença. Normalmente esses processos acabam sempre em acordo. Aí nos Estados Unidos a gente também teve um outro caso daquele filme Se Beber Não Case, também da tatuagem do Mike Tyson, que foi reproduzida. É diferente também, porque aí foi uma cópia, acho que foi mais ou menos aquilo que o Fê falou no começo. É a cópia da tatuagem feita em outra pessoa. O tatuador ficou indignado, falou assim, eu não fiz a tatuagem, essa tatuagem é minha, não é qualquer um que pode simplesmente sair desenhando o rosto das pessoas. Sem dúvida. Doutora, muito legal, viu, conhecer um pouquinho mais esse assunto de direitos autorais, tatuagem autoral, uma coisa que por muitas vezes a gente acha que não existe, mas existe em peso, né? Muita gente comentando, inclusive, aqui na internet, que não imaginava tudo isso que a Fernanda Rosa disse, e que precisa, obviamente, estar muito atento com os filhos, né, Fê? Porque os filhos estão exatamente nessa linha de pegar e tatuar. Obrigado, doutora, pelas suas informações, pela sua participação, e volte sempre aqui se houver alguma novidade, algum caso que a senhora queira publicizar, avisa a gente. Combinado, obrigada, gente. Obrigado.